Tones, na mecatrônica e controle e automação a gente escuta muito sobre falta de reconhecimento, não assinar projetos, não ter concursos públicos e várias outras coisas do tipo associadas ao CREA. Então no vídeo de hoje vamos falar do CREA e a relação dele com as nossas engenharias. Meu nome é Wayne Albuquerque e esse aqui é o Mecatralha. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Começamos pelo significado da sigla CREA. Essa sigla que tanto assombra os estudantes, formandos e formados de engenharia mecatrônica, controle e automação e várias outras engenharias novas que o pessoal fala. Mas afinal, o que é o CREA? O CREA é um órgão público que fiscaliza os inúmeros projetos de engenharia e as inúmeras engenharias que hoje existem no Brasil. Logicamente, como ele é regional, cada estado tem o seu. E como no Brasil, tudo que pode ter, nem que seja um mínimo de burocracia, tem que ter o dedinho do governo, o CREA responde ao CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, que no caso fiscaliza todos os CREAs do Brasil. Agora, Tones, a gente pode entrar em alguns pontos importantes. Primeiro, qual a função do CREA? Vamos falar de uma maneira bem explicadinha. O CREA visa fiscalizar o exercício profissional dos engenheiros, entre outros profissionais, com base na Lei Federal número 5.194/1966, para garantir que as obras e serviços técnicos sejam executados por profissionais e empresas regularmente habilitadas, com conhecimentos indispensáveis ao correto exercício da profissão. As habilitações do CREA também regulamentam as atividades que o engenheiro pode realizar de forma responsável, definindo assim sua área de atuação. O CREA exerce o papel de primeira e segunda instância, verificando, orientando e fiscalizando o exercício profissional com a missão de defender a sociedade da prática ilegal das atividades abrangidas pelo sistema CONFEA/CREA. E o CONFEA é a instância máxima, a qual um profissional pode recorrer no que se refere ao regulamento do exercício profissional. Porque, querendo ou não, Tones, vocês que são formados em engenharia sabem que fizemos um juramento no fim do curso. E se é um juramento, precisamos executar ele. E, logicamente, o CREA e o CONFEA têm a função de garantir isso. Só para lembrar dessa parte da sua formação, eu quero mostrar o juramento da engenharia para vocês. Juro que, no cumprimento do meu dever de engenheiro, não me deixarei cegar pelo brilho excessivo da tecnologia, de forma a não me esquecer de que trabalho para o bem do homem e não da máquina. Respeitarei a natureza, evitando projetar ou construir equipamentos que destruam o equilíbrio ecológico ou poluam, além de colocar todo o meu conhecimento científico a serviço do conforto e desenvolvimento da humanidade. Assim eu juro. Esse é o juramento que eu fiz e todos os engenheiros também devem ter feito. Ou seja, Tones, como função o CREA tem que fiscalizar, orientar sobre as normatizações que ele tem, defender os direitos dos engenheiros e demonstrar a valorização que a profissão de engenheiro tem. Agora, Tones, vamos para a parte que a gente fala dos pontos positivos e negativos do CREA, porque querendo ou não, tudo na vida tem seus prós e contras. Primeiro ponto positivo, o CREA vai precisar comprovar que as pessoas que trabalham com engenharia têm conhecimento na área. Segundo ponto, ele vai fiscalizar o exercício legal da profissão de engenheiro. Terceiro ponto, ele é essencial na contratação de engenheiros por empresas. Mais pra frente vocês vão entender. Quarto ponto, ele é essencial para engenheiros que vão prestar concursos públicos, porque o CREA garante que você é um engenheiro apto para aquela vaga. E por último, mas não menos importante, ele vai garantir que você possa exercer a sua profissão como responsável técnico. Esses pontos positivos, Tony, são todos relacionados ao que a gente pode garantir que um engenheiro vai fazer. E com o CREA representando, ele vai ter várias instituições que estão associadas a ele que vão garantir que a pessoa que está exercendo aquele trabalho, ela além de ser apta, ela vai ser responsável legal pelo projeto que ela está fazendo. Por isso que tem essa pequena burocracia, mas ela é de extrema importância. Agora vamos aos pontos negativos. Número 1. Muitas empresas não contratam engenheiros recém-formados como engenheiros. A maior parte das vezes elas contratam como analistas, o que não pede uma certificação do CREA. Mas o trabalho que você vai fazer como analista é o trabalho de um engenheiro na empresa. Mas quem vai ser o responsável técnico legal pelos seus projetos
é o engenheiro-chefe que já está lá dentro. E nessa visão, o CREA não ajuda, porque a pessoa já não tem envolvimento com ele, então não tem como ele interferir. Ponto número 2. Muitas empresas contratam engenheiros sem CREA, porque sem o CREA elas podem pagar menos do que o piso salarial. Porque querendo ou não, sem o CREA, esses engenheiros não podem ser responsáveis técnicos legais pelos projetos que eles estão fazendo. E querendo ou não, Tones, a gente tem que lembrar também que o salário de um engenheiro é definido por lei de acordo com a sua jornada de trabalho. Eu vou deixar aqui no cantinho alguns exemplos para vocês terem noção disso. E sem estar registrado no CREA, Tones, você não tem como lutar por esse direito que você tem por lei. E não é responsabilidade do CREA correr atrás disso. Tem que você ir atrás do CREA. Número 3. A anuidade. A anuidade, Tones, ela é necessária, porque querendo ou não, o CREA desempenha um serviço através de pessoas que são formadas em engenharia e que estão trabalhando lá dentro. Porém, o valor acaba sendo meio salgado para recém-formados, porque, como eu apresentei antes, os recém-formados têm aquele trabalho de poder entrar no mercado de trabalho e às vezes eles não vão ter esses R$ 577 que tem que pagar por ano. E fora que, se ele é recém-formado, às vezes ele nem consegue desempenhar a profissão de engenheiro de cara, e aí não faz o menor sentido buscar esse registro. E no nosso caso de engenharia mecatrônica e controle e automação, onde a nossa independência normativa é meio zoada, tipo, às vezes até das pessoas não saber o que a gente faz, a gente tá numa situação que é ainda pior, porque a gente vai pagar R$ 577 para não fazer quase nada. E agora, Tony, a gente terminou de apresentar o CREA de forma geral para engenharias em geral. Já mostrei os prós e contras, só que agora a gente vai entrar na nossa área, que é mecatrônica e controle de automação, e a gente vai falar da nossa relação com o CREA. Vamos lá, Tony, todos vocês estão carecas de saber dos nossos problemas que a gente tem com o CREA. Eu mesmo já fiz um vídeo, eu vou deixar aqui no card se você quiser ver, chorando e falando sobre isso também. Inclusive é o vídeo mais assistido aqui do canal. E se você pesquisar também, não é difícil de encontrar esses problemas que a gente tem. E Tones, depois que eu abri o peito e falei que eu vou resolver esse problema nosso com o CREA, eu comecei a pesquisar e descobri que a realidade dos fatos não é bem essa que a gente vê. O nosso problema com o CREA é puramente por falta de comunicação eficiente e por falta de união dos engenheiros da nossa área. Eu já vou explicar por quê. E Tones, antes de continuar, eu vou pedir para vocês duas coisas. A primeira é, comenta aqui embaixo o que você acha que é o problema que a nossa engenharia tem com o CREA. E o segundo é, já deixa o like porque deu um maior trabalho pra gente pesquisar tudo que eu tô falando aqui nesse vídeo. Porque querendo ou não, o conteúdo que eu tô trazendo pra vocês mastigadinho aqui, deu muito trampo pra ir atrás dele. Então vamos lá, Tones. Quem já fez um RT sabe muito bem que a gente precisa de duas coisas na RT. A primeira é que a gente precisa selecionar uma entidade de classe. E a segunda é que a gente precisa selecionar uma opção de serviço que seja relacionada ao serviço que a gente está gerando na RT. E como não é novidade, nos dois casos, a engenharia mecatrônica e de controle e automação não tem nada. E isso, Tones, me deixou muito encucado. Porque como assim a gente não tem uma entidade de classe que representa a gente? E foi aí que eu decidi entrar em contato diretamente com o CREA. E nessa época, Tones, eu já tinha na minha cabeça tudo aquilo que a gente acredita que é. Que o CREA é uma merda, que ele não ajuda a gente, que ele tá pronto pra fuder a gente. Então eu já fui meio com o pé atrás. Só que eu tive uma ajuda muito grande. Um dia eu palestrei no IFBA, lá na Bahia. E o pessoal de lá me contou que o CREA da Bahia, na gestão atual, o presidente está pensando muito em ajudar as engenharias que não têm essa regularização que a gente precisa. Então foi batata, resolvi ir direto no CREA da Bahia. Porque querendo ou não o pessoal lá tá querendo ajudar, então a gente vai onde está mais fácil. E Tones, eu queria muito abrir um parênteses no vídeo aqui agora para falar sobre o presidente do CREA da Bahia, o senhor Joséval Carqueja, e a equipe dele. Porque, Tones, o pessoal lá foi muito foda. Eles me deram muita atenção, eles tiraram todas as dúvidas que eu tinha, eles me contaram várias coisas que eu precisava saber e ainda estão me orientando quando eu peço ajuda dos passos que eu preciso seguir para a gente conseguir resolver nossa independência normativa. A nossa classe, a engenharia, precisa muito de gente assim. Então, parabéns, Joséval Carqueja, e a sua equipe também, porque vocês estão fazendo um trabalho excelente. É bem diferenciado do que eu tenho costume de ver. De forma resumida, Tones, do jeito que eu entendi, como que o CREA funciona? Dentro do CREA se tem cadeiras que representam as engenharias. Supondo que o engenheiro civil vai prestar um serviço, quem diz se ele pode ou não fazer o que ele quer preencher na RT é a cadeira responsável pela engenharia civil. Mas até aí tudo bem, Tones. Mas e quando o engenheiro mecatrônico
que não tem uma cadeira que representa ele, precisa fazer um serviço, quem que representa? Nesse caso, quem vai representar e avaliar se a gente pode fazer aquele serviço são as áreas correlatas a gente. No caso, engenharia mecânica e engenharia elétrica são as cadeiras que vão definir o que o engenheiro mecatrônico de controle de automação pode fazer. E eu dei o exemplo dessas duas, Tony, porque são as áreas que eu acho que são mais próximas. Mas podem ter mais pessoas que vão avaliar junto porque são cadeiras que já existem lá dentro. São sempre as cadeiras correlatas. Só que, Tony, a gente tem um problema muito grande com esse negócio de avaliação por áreas correlatas, e é um problema que não tem a ver com CREA, e sim com o mau uso do CREA. O que acontece no mercado muitas vezes é o seguinte: engenheiros elétricos ou mecânicos que precisam fazer projetos de automação, tanto industrial quanto residencial, coisa assim, contratando técnicos da nossa área mesmo, de engenharia mecatrônica ou de controle de automação, para fazer serviços porque eles mesmos não têm ideia de como fazer aquele serviço. E aí no final das contas eles contratam alguém e depois eles assinam um projeto que eles não sabem nem por onde passou. E se eu estiver falando mentira, comenta aqui embaixo, porque eu tenho certeza que vocês já viram esse tipo de situação acontecer. Só que a dúvida que não quer calar é o seguinte: como que a gente resolve essa situação? Vocês lembram da cadeira que eu falei anteriormente que tem no CREA? Então, essa cadeira é uma entidade de classe que representa uma engenharia específica. E o que é essa identidade de classe? Basicamente são associações de engenheiros de uma área específica que se juntaram para discutir o que a gente precisa e eles se uniram ao CREA para conseguir validar uma engenharia específica. E é essa associação que vai compor essa cadeira, que quando o CREA precisar tirar alguma dúvida relacionada à área, ele vai conversar com ela. Ou seja, é uma galera que se reuniu de forma profissional, correu atrás de toda a burocracia, se uniu ao CREA para poder representar a sua engenharia de forma decente. É isso que são as associações. E por que isso é importante, Tony? Porque se você gera um ART, é essa associação que vai dizer se você tem ou não competência para isso. É essa associação que vai ajudar a montar as atribuições legais da sua engenharia. É essa associação que vai avaliar junto ao CREA currículos de formações acadêmicas, vagas de concurso e por aí vai. Sem ela, Tones, a gente como engenheiro vai ficar no escanteio. E pensa, 5 anos de faculdade para ficar no escanteio é muito tempo, né? E Tones, é por esse motivo que eu decidi que vou puxar o bonde para fazer essa representatividade acontecer. Porque a realidade dos fatos é que nossa classe está chorando e reclamando muito mais do que a gente está trabalhando para fazer nossa classe acontecer e para fazer nossa profissão ser reconhecida no mercado. E o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: assim como qualquer coisa na nossa vida, nada vai cair de mão beijada no nosso colo. Então, Tony, se você, seja lá de qual parte do Brasil você for, tem interesse de parar de chorar e de reclamar e se posicionar profissionalmente na sua engenharia, me manda um direct no Instagram, porque eu tô correndo atrás da gente fazer essas associações e começar a botar a engenharia mecatrônica e de controle de automação no radar do Brasil, porque a gente precisa disso. E Tones, eu quero fazer essa associação acontecer, eu quero montar uma federação da nossa engenharia, e como eu detesto essa ideia de sindicalismo, eu quero montar um negócio que vai realmente agregar para os engenheiros. Eu quero fazer um negócio que vai trazer capacitação para quem não tem, que vai conseguir buscar emprego para quem não tem, que quer ajudar o pessoal das nossas engenharias a crescer profissionalmente, que quer fazer evento relacionado para nossa engenharia, que vai fazer o negócio fluir de uma maneira que nunca fluiu. E querendo ou não, Tones, uma associação dessa, uma federação dessa, é uma coisa que vai gerar empregos. Porque querendo ou não, a gente precisa de gente que esteja engajada, que esteja de comprometimento profissional em cima disso, para que a gente consiga fazer essa revolução acontecer. E Tones, eu já estou adiantando, para cada associação dessa a gente precisa de 30 engenheiros formados que estejam de prontidão para trabalhar pra caralho, pra gente conseguir mudar a nossa situação. Então sai desse vídeo aqui sem perder tempo, já me manda o direct pra gente já começar a fazer o trabalho acontecer. O meu foco inicial, Tones, é na Bahia, porque eu já conversei com o presidente do CREA de lá, eu tô com o contato do pessoal pra gente conseguir dar seguimento nisso, e eu preciso do pessoal da Bahia engajado. Mas nada impede dos outros estados do Brasil já começar a montar a galera pra gente conseguir estar todo mundo junto trabalhando. E toda informação que eu tiro de um lugar, a gente consegue passar pro outro e consegue ir evoluindo todo mundo junto. Mas a gente precisa trabalhar de verdade. Então me manda direct
e vamos fazer esse negócio crescer com o mesmo norte, que é o norte que a gente precisa. E Tones, se você ficou até aqui e quer que esse movimento aconteça, não deixe de comentar Repimboca da Parafuseta, se inscrever no canal, ativar o badalo, largar aquele like e mandar esse vídeo para todos os seus colegas de profissão e gente que você sabe que vai se formar na nossa engenharia. Porque é de extrema importância que essas pessoas estejam engajadas nesse movimento e que essas pessoas estejam junto com a gente para poder mudar a realidade da nossa engenharia no Brasil. Valeu, Tones! Tamo junto!